Olá, bom dia, amados, queridos, tudo bom, preciosos? Como é que vocês estão? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. Esse é o Jesus nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus nosso de cada dia, o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Diana, Jussara, sejam bem-vindos aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Que seja uma quarta-feira onde a gente intencionalmente, queridos, busca mais ao nosso Deus, se conecta mais com Ele, busca mais ouvir a palavra do Senhor, se abastecer da palavra do Senhor, se encharcar da palavra do Senhor, querido. Se abasteça, se encha da palavra de Deus. Observe seus pensamentos, veja se você não está pensando muito numa determinada circunstância, numa determinada situação e troque as suas lentes, queridos, pela palavra de Deus, para você pensar mais no Senhor, para você ouvir mais a palavra de Deus, para você ouvir o que Deus está falando no seu coração. Elimine as distrações e não negligencie o seu tempo precioso com o Senhor. Bom dia, paz também, Luciene. Bom dia, Diogo, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Silvânia. Vamos entrar aqui na live. E amados, bom dia, Rubi. E queridos amados, vamos também celebrar, porque hoje é o início do mês de outubro. Outubro de 2025, entramos no último trimestre desse ano de 2025, que a gente agradeça pelos 9 meses que se foram e agradeça também pelos próximos 3 meses, né, queridos, que a gente seja sempre grata. Já declara coisas boas aí nesse mês de outubro. Lembra-se, querido, que a palavra tem muito poder. Então já comece a declarar coisas boas que você vai viver em outubro, que você ainda não viveu. Em nome de Jesus, coisas maravilhosas, bênçãos, um romper, alegrias nos seus lábios, no seu coração. Que você tenha realmente muitos motivos para se alegrar, sorrir e que você continue firmado na rocha, firmada na rocha. A nossa rocha é Jesus. E queridos, nós vamos falar hoje na live sobre o Salmo 1, aproveitando que hoje é dia 1º, já vamos ver o Salmo 1, mas nós também, depois da nossa oração, vamos declarar o Salmo 91 sobre esse mês que está começando hoje. Vamos declarar juntos o poderoso Salmo 91, tá bom? Nós declaramos na segunda sobre a nossa segunda e hoje nós vamos declarar sobre o nosso mês de outubro, tá bom, queridos? Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, soldada de Cristo, Paulo. É isso mesmo, Rubi. Amém, Ana Tereza. Esse aniversário, né, Rubi, agora em outubro? É só por isso que é o melhor mês do ano? Conta pra gente. Bom dia, Angélica. Vamos fazer a nossa oração, queridos. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, obrigada por mais um dia de vida. Em nome de Jesus, nós entregamos esse dia em suas mãos. Nós festejamos e celebramos, Pai, a sua doce, gloriosa, amorosa, misericordiosa presença. Obrigada, Pai, por estar sempre conosco. Obrigada, Pai, por reforçar sempre o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos dizer que recebemos com alegria o seu amor, com gratidão o seu amor. Pai, para aqueles que ainda não conhecem as maravilhas do seu amor, nós oramos por todos eles, Pai, espalhados nos 4 cantos desse planeta, para que eles possam conhecer as maravilhas do seu amor, para que eles possam conhecer, Pai, o Senhor, para que eles possam andar com o Senhor e não apenas ouvir falar, que eles possam conhecer o amor na mais perfeita tradução, que é o amor perfeito que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós agradecemos por esse mês de outubro, nós entregamos esse mês em suas mãos e nos alegramos na certeza, Pai, de que esse mês nós vamos viver coisas extraordinárias, felizes e alegres
que ainda não vivemos em toda a nossa vida, Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, em concordância, Senhor, que esse mês de outubro será uma grande bênção, será um mês de grande aprendizagem, de grande alegria, de grande romper, do mover do Senhor em cada um de nós, onde nós vamos ter mais tempo de intimidade, mais relacionamento com o Senhor. Esse será o mês, Pai, o que nós vamos viver, Pai. O que os nossos olhos acharam que seria impossível, nós vamos ver, Pai, com os nossos próprios olhos acontecendo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para aqueles que estão tristes, prostrados, nós oramos para que o Senhor os levante, Pai. Levante com a sua força, Pai. Que eles saibam, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Nós somos abençoados, Pai, por ter o Senhor como nosso Pai, como nosso Deus. Levante as pessoas que assim estão, Pai, que elas se alegrem no Senhor, Pai, que elas possam ter muitos motivos para sorrir, para seguir em frente, que elas possam se alegrar com plano, sabendo que o Senhor sempre tem um plano novo, que o Senhor faz tudo novo de novo, porque o Senhor tem recursos ilimitados, porque o Senhor é ilimitado. Ajude-nos a jamais limitar o Senhor, Pai. O Senhor quer nos expandir e a gente permite que isso aconteça na nossa vida. Ajude-nos, Pai, a nunca duvidar, Senhor. Sabemos que nada disso vem do Senhor. Dúvida, incredulidade, e se, talvez, não. E ajude-nos a termos a certeza e a fé, Pai. A fé que agrada o seu coração. Uma fé absoluta e completa no Senhor. Na mais absoluta certeza, Pai, de que grandes coisas estão por vir. Que o melhor sempre está por vir na nossa vida, Pai. Nós nos alegramos. É assim que nós cremos, Pai, que o Senhor está sempre, sempre, sempre conosco. Obrigada, Pai. Sabemos que a porta fechada é o Senhor, a porta aberta também é o Senhor. Agradecemos pelos direcionamentos do Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos tira de lugares que não nos cabem mais e nos coloca em lugares onde é para estarmos. E nós agradecemos, Pai, pelo seu cuidado na nossa vida nos mínimos detalhes. Pai, obrigada por transformar o pranto em dança, vestes de lamento em vestes de alegria. Obrigada, Pai, por fazer tudo novo de novo. Mais uma vez agradecemos por ser a nossa fonte inesgotável de todas as coisas. Muito obrigada, Pai. Obrigada por não apenas nos ouvir, mas querer nos ouvir. Isso é tão doce, isso é tão puro e excede a nossa capacidade de compreensão e até mesmo nos constrange esse amor inigualável do Senhor e o Senhor querer nos ouvir, o Senhor querer ter comunhão conosco, o Senhor querer ter conversas conosco, o Senhor querer ouvir a nossa voz, querer que a gente passe um tempo junto do Senhor. Isso é tão lindo, tão puro, tão doce. Que a gente nunca perca isso, Senhor. Nunca perca essa doçura, essa pureza em querer te procurar, em querer te buscar mais e mais e mais e te louvar não apenas com os nossos lábios, mas acima de tudo com o nosso coração. Obrigada pelo seu amor, Pai. Obrigada pelo seu cuidado. Obrigada pela sua proteção. Obrigada por proteger, abençoar e guardar a nossa saída e a nossa chegada desde agora para sempre, bem como de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos. Obrigada, Pai. Nós agradecemos pela sua proteção, agradecemos porque o Senhor nos cobre com as suas asas, com as suas maravilhosas asas de amor. Obrigada, Pai. E nós também recebemos a sua palavra na nossa vida que diz que ninguém toca nos seus pequeninos. Nós nos consideramos assim, os seus pequeninos, os seus filhos amados, e nós agradecemos pela sua proteção, Pai. Agradecemos também pelos livramentos. Agradecemos pela sua bondade que nos segue a cada respirar nosso. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Entregamos esse mês em suas mãos, esse dia em suas mãos. E mais uma vez, nós adoramos ao Senhor, Pai. Te louvamos com todo o nosso coração. Te amamos com todo o nosso coração. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Ana, querida. Amém. Esse mês novo abençoado, Thaís, Márcia, Eric, Oscar, Eduardo, Davidson, Jerusa, Tati, César. Bom dia, queridos, bom dia. Já vamos declarando coisas maravilhosas para o nosso mês de outubro de 2025. Hoje, dia 1º de outubro de 2025, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia,
nesse dia maravilhoso, nessa quarta-feira maravilhosa e abençoada, queridos. Paula, como assim, queridos? A Bíblia nos ensina a transformarmos a nossa mente, para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, mas para a gente transformar a nossa mente. E assim nós vamos, está lá em Romanos 12:2, experimentar, comprovar as maravilhas do que Deus tem para nós. O versículo diz: não se amolde ao padrão desse mundo, mas em tudo transforme-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, queridos, quem não quer, né? Viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com certeza todos nós queremos e a gente precisa transformar a nossa mente. Então sim, entendendo que a palavra de Deus tem muito poder, que tudo aquilo que sai da nossa boca tem muito poder, entendendo que nós vamos declarando a palavra de Deus, ela vai à nossa frente, consertando situações e abrindo portas, ela tem esse poder, queridos. Então você se apegue à palavra de Deus nessa estação, nesse mês, nesse ciclo novo, queridos. E amados, vamos entrar aqui em Salmo 1, vamos também declarar o Salmo 91 sobre o nosso mês. E eu também quero dizer para vocês que, excepcionalmente, essa semana, nós não teremos a nossa live do Jesus Nosso de Cada Dia na quinta e na sexta. Amanhã e na sexta-feira nós não vamos ter, porque eu tenho compromisso no meu trabalho e eu preciso estar lá muito, muito, muito cedo. É um congresso, eu tenho que estar lá muito cedo e é bem longe da minha casa. Então, por essa razão, não teremos. Porém, queridos, vocês podem ficar atentos que teremos os versículos, teremos as orações, teremos esse livro aqui maravilhoso que eu posto todos os dias, O Chamado de Jesus, da Sariang. São 365 devocionais. Eu vou postar também nos stories, tá bom, queridos? As mensagens do Deus Diz, as orações, vai estar tudo lá. A live do Jesus Nosso de Cada Dia, que excepcionalmente essa semana, na quinta e sexta, não faremos, meu coração dói, mas estaremos de volta na segunda-feira, queridos, com o nosso Jesus Nosso de Cada Dia. No final da live eu vou lembrar vocês, tá bom? E vou postar também depois nos stories para que vocês lembrem. E claro, queridos, aproveitem esse tempo na quinta, na sexta, no sábado e no domingo para vocês lerem, meditarem na palavra do Senhor. Medita não apenas no provérbio do dia, mas tira um tempo para ver uma palavra que Deus vai colocar no seu coração, para ouvir mais a palavra do Senhor, para orar mais, para ter mais e mais tempo de comunhão com o nosso Deus. Aquele que habita, vamos declarar juntos, queridos, o Salmo 91 sobre esse mês de outubro que está começando hoje. Vamos lá juntos. Se você não pode falar, não tem como você falar, você repete dentro de você, tá bom? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei.
eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Veja quantas promessas maravilhosas de Deus nós encontramos no Salmo 91, que nós já declaramos agora. Está selada essa palavra sobre o nosso mês de outubro de 2025. Tá, queridos? Essa palavra do Senhor sobre a nossa vida. E declare, queridos. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida. O que você quer? Que mudança que você quer agora nesse mês? O que você já não aguenta mais? Você fala, Senhor, eu já não aguento mais isso, eu já não aguento mais essa situação. Chegou em outubro e eu não mudei. Chegou em outubro, tal coisa não aconteceu. Chegou em outubro. Queridos, tire isso da sua cabeça. Porque com o sopro, Deus muda tudo. Absolutamente tudo, queridos. Então, não fique pensando, já era para estar assim, não tá. Já... Fala, Senhor, eu creio que daqui para frente as coisas serão diferentes. Eu declaro tal coisa sobre a minha vida, eu declaro tal coisa sobre esse mês de outubro, eu vou me dedicar a mudar a minha mente todos os dias. Quando eu perceber que eu estou pensando alguma coisa ruim, alguma coisa que me derruba, pensando alguma coisa ruim sobre as outras pessoas, eu rapidamente vou transformar e voltar a minha mente para aqui e agora, para o momento presente. E se apegue a alguns versículos, queridos, para nesse momento você já ter aqueles versículos na mente, você já transformar. Tá vendo que você está pensando alguma coisa ruim de alguém? Tá vendo que você está pensando alguma coisa ruim sobre a sua vida, sobre algum parente, sobre sei lá o que for? Tá pensando, outubro já não aconteceu, já não vai mais acontecer. Você, opa! Não. Deus tudo pode, a qualquer momento e a qualquer instante. E aí você guarda alguns versículos no seu coração. Nesse momento você vai declarando a palavra de Deus. E queridos, dito tudo isso, vamos aqui no Salmo 1, celebrando esse dia 1º de outubro, tá bom? A palavra nos diz o seguinte, nesse Salmo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Queridos, observe para ver que conselho você anda seguindo, quem que você anda seguindo, até mesmo nas redes sociais. O que você anda ouvindo, queridos, de noite e dia. Sabe, queridos, o caminho que não é bom, que não é agradável ao Senhor, leva à destruição. Por isso que o Senhor sempre nos convida a voltarmos, a estarmos firmados nele, a ajustarmos na nossa vida o que precisamos ajustar, a fecharmos ciclos que já não cabem mais na nossa vida, a ter a palavra do Senhor em cada célula do nosso corpo, em cada entranha, em cada pensamento. A gente está ali com a palavra de Deus junto conosco. E a gente precisa entender, queridos, que tem muita coisa que parece boa, mas não é. Com que é que nós estamos medindo as coisas? Com que tipo de régua nós estamos? Que tipo de régua nós estamos usando para medir as coisas? Por que uma pessoa entende que aquela ali tem sucesso, então aquela pessoa ali é abençoada, então aquela... Queridos, vai para a palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Você também é abençoado. Você também é abençoada. A Bíblia nos diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Já somos abençoados, queridos. Já somos abençoados. Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha que grande bênção de Deus ter olhado para cada um de nós e falar: você vai para a terra e você
não apenas vai para a terra, você vai ter uma missão que é sua, feita sob medida para você. Outros podem até tentar pegar a sua missão, mas isso não será possível, porque não vai dar bom, porque essa missão foi para você, essa missão foi para sua vida, e o que é seu e de mais ninguém. Ponto final. Queridos, então vejam só, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então veja que tipo de conselho você anda ouvindo, que tipo de pessoa você anda seguindo nas redes sociais, como eu falei agora há pouco. O que essas pessoas estão aconselhando? O que essas pessoas andam fazendo? É o tipo de vida que você quer ter? Essa vida está completamente fora da palavra de Deus? Opa, peraí, Senhor, me ajuda, fica aqui com os meus pés firmados na rocha, me ajuda, fica aqui, Senhor, entendendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu quero ficar aqui firmado no Senhor, na sua palavra. Eu quero viver, não o que o outro está vivendo, mas eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida. O que o Senhor tem sob medida para minha vida. Então, como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios. Nós falamos agora há pouco de Romanos 12:2, de não se amoldar ao padrão desse mundo. No mundo de cada vez mais que ele se instala, os dedos, você tem informação a tudo que está acontecendo no mundo todo. E a gente vê muitas pessoas imitando certas condutas, indo por certos caminhos. Mas veja que a palavra de Deus nos diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, como é feliz. Tá aqui. O que eu faço para ser feliz, Senhor? Eu quero ser feliz, muito feliz, Senhor. Tá aqui. Não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores, nem se sentar na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, queridos, quanto mais a gente reflete na palavra de Deus, quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, declara a palavra de Deus, mais vamos sendo abastecidos, mais nós vamos querendo. Quanto mais a gente está ali firmado, orando e declarando a palavra de Deus, é mais disso que nós vamos querer ter na nossa vida. Mais nós vamos querer declarar mais a palavra, ficar mais firme do Senhor. Tanto é que é o menor sinal de que você está se desconectando do Senhor, que você não está orando com o mesmo afinco, que você não está ouvindo a palavra com o mesmo afinco, que você não está declarando, lendo a Bíblia com o mesmo afinco. Você já detecta, você fala: opa, Senhor, eu aumento a minha fome e a minha sede pelo Senhor, porque eu quero ficar cada vez mais firmado no Senhor. Então aumenta, Senhor, aumenta a minha fome e a minha sede por Ti. A gente detecta, a gente começa a detectar. Opa, já um dia, pode ver na sua vida, queridos, um dia que você não ouve a palavra de Deus, que você não ora, que você não medita, que você não declara a palavra de Deus sobre a sua vida, como esse dia completamente diferente. Está faltando alguma coisa e você sabe que está faltando alguma coisa. Você fala: nossa, está faltando alguma coisa no meu dia, que é a principal parte. É o principal da nossa vida, é o nosso relacionamento com Deus, a gente se conectar com Ele, estarmos sempre cada vez mais alinhados e conectados com o Senhor, é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida, queridos. Então, quanto mais pensamos na palavra de Deus, refletimos e declarando a palavra de Deus, mais nós vamos tendo essa satisfação. E veja, seguindo aqui no versículo 3, é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Queridos, que palavra tão poderosa para nos ensinar que você pensa assim: tudo o que eu faço eu prospero. Você fala: eu quero, Senhor, tudo o que eu faço eu quero prosperar. Tudo o que eu faço, eu quero prosperar. Tudo o que eu faço, eu quero prosperar. Então, o que eu preciso fazer? Aqui está a resposta. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E aí vem: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Paulo, é só uma coisa, só uma parte? Tudo. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Tudo
o que ele faz prospera. Então, queridos, aqui claramente nós vemos uma palavra de direcionamento para que a gente não siga certos conselhos, para que a gente não imite certas condutas, para que a gente não se assente em determinados lugares e que a gente se apegue mais à palavra de Deus cada vez mais, e durante o dia e durante a noite você está ali pensando na palavra do Senhor e você está declarando a palavra de Deus. E veja, como consequência, está aqui, é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Nem antes, nem depois. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. As folhas estão sempre ali inteiras, sempre ali, entra mês, entra ano, sai ano, entra dia, sai dia, as folhas estão ali intactas. Não é uma folha murcha, uma folha triste, uma folha sem vida. Não, porque afinal de contas nós vimos que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nós acabamos de ver. Então as folhas não murcham, então tá ali uma folha cheia de vida, cheia de alegria, cheia de paz, cheia da palavra do Senhor, cheia de fé, cheia da certeza de que Deus está cuidando de tudo, de que na hora certa vai dar fruto, o fruto vai vir no tempo certo, mas nem por isso as folhas vão murchar. A fruto vai vir no tempo certo e as folhas não murcham. As folhas estão sempre ali viçosas, verdejantes. E assim a gente se imagina também, seguindo esses conselhos, a gente se imagina também dando fruto no tempo certo e as nossas folhas nunca murcham. A gente está sempre ali em alegria, em paz, andando conforme a palavra do Senhor, na certeza de que vai acontecer, sendo transformados dia após dia pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita e vai nos guiando a toda a verdade e vai nos guiando a todas as coisas, vai mostrando, filho, isso não, isso sim. Então, tu pode ver, queridos, quando você faz alguma coisa e você sabe que aquilo ali não está bem ali junto, adequado à palavra de Deus, né, queridos? Você fala alguma coisa, você faz alguma coisa e rapidamente já vem aquele incômodo dentro de nós. A gente fala, entendi, Senhor, me perdoa. Eu reconheço que eu me excedi aqui nessa situação, falando mais do que devia. Agora vejam isso, queridos, não como um sinal de repreensão, mas sim como um sinal de amor, uma doçura de Deus, falando, meu filho, minha filha, esse é o melhor caminho para você. Ajuste isso na sua maneira de falar, no seu comportamento, ajuste isso, porque eu tenho os melhores frutos dessa terra para você comer. Porque você seguindo a minha palavra, você seguindo o meu caminho, você vai plantando, e é uma consequência que tudo isso vai acontecer sobre a sua vida. Promessas de Deus na Bíblia para todos nós, queridos. E nós recebemos, nós aceitamos, nos abrimos para receber as promessas do Senhor. Então veja, queridos, que é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tudo é tudo. Então você quer que tudo na sua vida prospere? Vai lá no Salmo 1. Medite no Salmo 1. E não apenas isso. Coloque em prática aquilo que você aprendeu no Salmo 1. Que nós vemos em vários momentos na Bíblia Deus nos ensinando a não apenas ouvirmos, mas colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos. Então, se você de repente anda seguindo o conselho dos ímpios, imitando conduta de pecadores, sentando em determinadas rodas que você sabe que não é mais, ajusta isso, queridos. Deus não é endereço. Então, ajusta sempre o chamado do Senhor. E Ele usa muitas formas, infinitas, para falar com a gente e dar um jeitinho de dizer, eu tô aqui, eu tô vendo, volta, volta. Então, queridos, fiquem com essa palavra no seu coração, medite no Salmo 1, tá bom? Ajuste aquilo que precisa ser ajustado, entre em sintonia com o Senhor, entre em sintonia com a voz de Deus, queridos. Fique na quietude, fique no silêncio, por um tempo, todos os dias, ouvindo que Deus vai falar o seu coração. Pode ter certeza que Ele vai falar, talvez Ele até inspire você a abrir a sua Bíblia, um versículo, Ele vai dizer onde está, e você vai lá, abre, e você vai ver que casa exatamente com uma resposta, com o momento que você está passando na sua vida. Então não negligencie o seu tempo com o Senhor, tá bom? Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Medite
Meditem em Salmo 1. E não apenas isso, não apenas medite, mas siga o que está escrito no Salmo 1. Com certeza, tudo o que você fizer vai prosperar. E veja, queridos, que aqui é tão interessante que essa palavra está no presente. Tudo o que ele faz prospera. Agora, hoje, tudo que ele faz prospera. Então, se você ainda não está seguindo essa palavra, siga, para que seja assim sempre na sua vida, tá bom? Queridos amados preciosos, um beijo no coração de todos vocês. Que Deus os abençoe grandemente, poderosamente, a você e toda a sua família. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora no Instagram, a vocês que vão acompanhar depois no YouTube. Muito obrigada também no Instagram e no YouTube, obrigada também. E queridos, como eu falei agora há pouco, excepcionalmente, amanhã, quinta e sexta-feira, não teremos a live do Jesus Nosso de Cada Dia. Porém, queridos, todas os outros posts, as outras publicações estarão lá. E nós nos vemos novamente, queridos. Espero todos vocês aqui para falarmos das maravilhas do amor do Senhor na segunda-feira, dia 6 de outubro. Tá bom? Às 7 horas da manhã. De volta com o nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo no coração de todos vocês, queridos. Rubi, precioso do seu Jesus. Amém, Rubi. Obrigada, viu? Obrigada. E queremos saber o dia do seu aniversário, Rubi. Diogo, Laiane, Rosângela, Joelma, querida. Amém. Deus abençoe, querida. Luciene, Angélica. Amém. Eu também vou sentir muita falta aqui do nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Amém, amém. Angélica, obrigada. Eu recebo com alegria e gratidão em nome de Jesus. Obrigada. Beatriz, Vilma, Rogério, Sabrina, Laiane. Amém, Joema. Que Deus abençoe você, seus filhos, toda a sua família em nome de Jesus. Elizabeth, Wanda, Nicole, Mônica, Susan, Patrick, Sol, Carol, Sani, Wellington, Luzinete, Luane, obrigada, Ana, Cleison, Fernanda, José, Gaiola do Grau, Erlon, Cilândia, Lúcia, Samanta, Letícia, Tainá, Camila, Rosângela, André, Jarbas, Eliel, Carmele, Miriam, Missionárias, PR. Amém, Ana, Michele, Eduardo, Oscar, o Eric, Thaís, André, Davidson, Jerusa, Tatinha, César, Ana. Um beijo, queridos. Diana, salva Sneakers, que Deus abençoe o seu empreendimento. Antônia, um beijo, queridos. Um beijo no coração de todos vocês. E 27 de outubro, hein, Rubi? Quando você falou que esse era o melhor mês do ano, eu falei, acho que ele simplesmente não está declarando isso. Acredito que o dia do aniversário do Rubi seja em outubro. Queridos, vamos anotar aí, dia 27 de outubro, o dia do nosso querido Rubi, precioso do Senhor Jesus, o dia do aniversário dele. Vamos anotar e vamos celebrar essa data, essa vida tão importante para o Senhor e para todos nós também. Em breve, o livro do Rubi, queridos, vai estar nas nossas mãos e vai abençoar a vida de centenas de milhares de pessoas em nome de Jesus e que seja um best-seller global em nome de Jesus, porque realmente o livro é bênção sobre bênção. Um beijo, queridos, e nos vemos segunda-feira. Ai, aqui do nosso Jesus, nosso de cada dia. Um beijo para todos vocês, queridos. Fiquem firmes na palavra do Senhor e não negligencie o seu tempo com Deus, tá bom? Um beijo para todos.